Autoridades da Suíça afirmam que houve falhas na inspeção do bar que pegou fogo durante as celebrações de Ano Novo na Suíça, na cidade de Crans-Montana. 40 pessoas morreram carbonizadas. Autoridades locais suíças admitiram nesta terça-feira que nos últimos 5 anos não foram realizadas inspeções periódicas de segurança de chamas no bar onde um incêndio matou 40 pessoas. Les contrôles périodiques n'ont pas été effectués entre 2020 et 2025. Entre 2020 e 2025 não foram realizadas inspeções regulares. O Conselho Municipal só tomou conhecimento desse fato ao examinar neste fim de semana os documentos entregues ao Ministério Público. Lamentamos isso profundamente. A Justiça dirá qual influência essa falha teve na cadeia de causas que levou à tragédia. Assumiremos toda a responsabilidade que a Justiça determinar. Nous assumerons toute la responsabilité que la justice déterminera. O fogo começou na noite de Ano Novo, quando muitos jovens celebravam a virada no bar da estação de esqui. A polícia já identificou os 40 mortos, com idade média de 19 anos, e as 116 pessoas feridas, das quais 83 continuam hospitalizadas. Segundo as investigações, o incêndio foi aparentemente desencadeado por fogos de artifício em garrafas de espumante, mantidas muito próximas ao teto. Os responsáveis pelo estabelecimento estão sendo investigados por homicídio culposo, lesão corporal culposa e incêndio culposo. Os recentes bombardeios de Israel ao Líbano frustram novamente os planos de cessão e contenção da escalada do conflito na região. Israel afirmou ter bombardeado alvos ligados ao grupo terrorista Hezbollah e ao Hamas. O presidente libanês Joseph Aoun condenou nesta terça-feira os mais recentes bombardeios israelenses em seu território, denunciando-os como uma forma de minar os esforços para evitar uma escalada do conflito com o país vizinho. Israel bombardeou o sul e o leste do Líbano na segunda-feira, alegando ter atingido alvos do Hezbollah e do Hamas. Os ataques começaram com bombardeios em 4 localidades, nas quais Israel emitiu ordens de evacuação. Ataques subsequentes ocorreram sem aviso prévio. Apesar do cessar-fogo de novembro de 2024, que deveria ter encerrado mais de 1 ano de hostilidades entre Israel e o Hezbollah, as forças armadas israelenses continuam atacando o Líbano e mantêm tropas em 5 áreas que consideram estratégicas. Os confrontos entre Israel e o movimento islamista libanês Hezbollah eclodiram no contexto da guerra na faixa de Gaza. O Hezbollah é um aliado do movimento islamista palestino Hamas. Sob pressão dos Estados Unidos, o governo libanês prometeu desarmar o Hezbollah, que ficou severamente enfraquecido após mais de 1 ano de combates com Israel, incluindo 2 meses de guerra aberta. Você vai ver também nesta edição. A presidente interina na Venezuela prestou juramento nesta segunda-feira em Caracas. Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira, com os operadores avaliando o possível impacto sobre os fluxos de petróleo da Venezuela após a captura do presidente Nicolás Maduro em uma intervenção militar americana em Caracas. Várias pessoas morreram em acidentes de trânsito na França devido a uma intensa nevasca. Milhares de venezuelanos protestaram em Caracas nesta segunda-feira para cobrar a libertação de Nicolás Maduro e da primeira-dama Cília Flores. O primeiro-ministro da Groenlândia rebateu nesta segunda-feira a renovada ameaça de anexação, feita pelo presidente americano Donald Trump, insistindo que a ilha ártica deve fazer parte dos Estados Unidos. Seja bem-vinda e seja bem-vindo. A partir de agora, está no ar o Jornal 21. O premier da Groenlândia reagiu após novas ameaças de Donald Trump em anexar o território aos Estados Unidos. O primeiro-ministro da Groenlândia rebateu nesta segunda-feira a renovada ameaça de anexação, feita pelo presidente americano Donald Trump, insistindo que a ilha ártica deve fazer parte dos Estados Unidos. Jens Frederik Nielsen escreveu no Facebook: "Chega de pressão, chega de insinuações, chega de fantasias de anexação. Estamos abertos ao diálogo.
estamos abertos a discussões, mas isso deve ser feito pelos canais adequados e com respeito ao direito internacional. Ao mesmo tempo, a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen alertou que se os Estados Unidos atacassem um país da OTAN, seria o fim de tudo. Trump reiterou seu apelo pela anexação da Groenlândia no domingo, poucas horas após a intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela. O apelo reacendeu os temores sobre o território autônomo dinamarquês, que possui uma localização estratégica e importantes recursos minerais ainda inexplorados. Diversos líderes europeus expressaram seu apoio à Dinamarca, parceira dos Estados Unidos na OTAN. A União Europeia continuará a defender os princípios da soberania nacional, da integridade territorial, da inviolabilidade das fronteiras e da Carta da ONU. Esses são princípios universais e não deixaremos de defendê-los, ainda mais se a integridade territorial de um Estado-membro for questionada. Em Pequim, o Ministério das Relações Exteriores da China pediu que Washington parasse de usar a chamada ameaça chinesa como desculpa para buscar ganhos pessoais. No mês passado, Trump afirmou que navios russos e chineses estavam por toda a parte na costa da Groenlândia. A Rússia realizou 2 novos bombardeios na cidade de Kiev, na Ucrânia, atingindo uma clínica e matando 2 pessoas. Uma pessoa morreu em um ataque russo que atingiu um centro médico de Kiev nesta segunda-feira e outra faleceu em bombardeios nos arredores da capital ucraniana, na véspera de uma cúpula diplomática na França em busca de uma trégua para a guerra. Sirenes de alerta aéreo soaram após a meia-noite em todo o país e, de acordo com o presidente Volodymyr Zelensky, a Ucrânia foi alvo de 165 drones. Na capital Kiev, os ataques causaram um incêndio em um centro médico particular. No momento do impacto, 26 pacientes estavam no local. Um homem de 30 anos morreu e 3 pessoas ficaram feridas. As vítimas foram retiradas em meio a temperaturas congelantes. É uma tensão constante, fadiga constante. Mas ir embora do país, como muitos que deixaram a Ucrânia, eu não consigo fazer isso. Sinto que se estou aqui, ainda estou contribuindo de alguma forma para ajudar a Ucrânia a vencer esta guerra mais rapidamente. Pessoalmente não consigo ir embora, mas sim, há muito cansaço. Nos arredores da capital, os bombardeios atingiram várias residências e infraestruturas essenciais. Um homem morreu na localidade de Fastiv. Os ataques causaram cortes de energia na região, levando à ativação dos sistemas de emergência para manter o fornecimento de água e calefação. As temperaturas na Ucrânia caíram para 8 graus Celsius negativos. Os bombardeios ocorreram na véspera de uma reunião em Paris, onde líderes europeus vão tentar avançar com um plano de paz que Zelensky afirmou estar 90% concluído. Rápida pausa e já voltamos com mais informações aqui para você. E a gente traz as últimas atualizações sobre a escalada das tensões sobre a invasão na Venezuela. Até já! O chefe da Assembleia Nacional da Venezuela deu declarações ontem dizendo que usará todos os meios para trazer o ex-ditador Nicolás Maduro de volta ao país. Jorge Rodríguez, irmão de Delcy Rodríguez, presidente interino da Venezuela, foi reeleito nesta segunda-feira como presidente da Assembleia Nacional. Ele assumiu o posto prometendo usar todos os meios para trazer de volta Nicolás Maduro. O presidente do país sul-americano foi deposto no sábado em uma operação militar dos Estados Unidos. Que minha função principal em los dias por venir, minha principal função nos próximos dias, meu papel como homem, como deputado, como presidente desta Assembleia Nacional, será recorrer a todos os procedimentos, todas as plataformas e todas as vias para trazer de volta Nicolás Maduro, meu irmão, meu presidente. Para lograr traer de vuelta a Nicolás Maduro Moros, meu irmão, meu presidente. Delcy Rodríguez designou o irmão para liderar uma comissão que vai buscar a libertação de Maduro e de sua esposa, Cília Flores, ambos levados para os Estados Unidos. Os dois foram capturados por militares americanos durante um bombardeio a Caracas e a outros 3 estados do país. Eles enfrentam acusações de narcotráfico e terrorismo em um tribunal federal em Nova York.
A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, foi empossada ontem e prestou juramento na ausência de Nicolás Maduro. Ela é a primeira mulher a comandar a Venezuela. A presidente interina da Venezuela prestou juramento nesta segunda-feira em Caracas. Delcy Rodríguez foi empossada diante da ausência de Nicolás Maduro, que foi capturado junto com a esposa, a deputada Cília Flores, pelos Estados Unidos em uma operação militar no último sábado. Seu irmão, o chefe do parlamento, Jorge Rodríguez, presidiu o ato de posse. O filho de Maduro, também deputado, Nicolás Maduro Guerra, segurou a Constituição sobre a qual a presidente interina prestou juramento. Rodríguez era a vice-presidente de Maduro e a primeira na linha de sucessão. Ela é a primeira mulher a governar o país sul-americano. A Suprema Corte ordenou que Delcy Rodríguez assumisse o cargo por 90 dias. Rodríguez afirmou que assume o cargo em horas terríveis de ameaça contra a estabilidade e a paz da nação. Militares prestaram honras à presidente interina ao final da cerimônia. A Força Armada reconheceu no domingo sua designação. A posse também foi o tema tratado pela Assembleia Nacional, eleita em maio de 2025, que iniciou suas atividades nesta segunda-feira. Mais cedo, Maduro Guerra expressou seu apoio incondicional à presidente interina e também previu que mais cedo ou mais tarde, seu pai e Flores voltarão à Venezuela. Os dois enfrentam acusações de narcotráfico e terrorismo, das quais se declararam inocentes em Nova York nesta segunda-feira. Delcy Rodríguez defendeu no domingo uma relação equilibrada e respeitosa com o presidente Donald Trump, que afirmou estar no comando da Venezuela. O filho de Nicolás Maduro disse que a presidente Delcy Rodríguez contará com seu apoio incondicionalmente. Veja. O filho de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, ofereceu nesta segunda-feira seu apoio incondicional à presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez. Ela assumiu o poder após a captura do chefe de Estado socialista em uma operação militar dos Estados Unidos no último sábado. Para você, Delcy, meu apoio incondicional para a árdua tarefa que lhe foi confiada. Conte comigo, conte com minha família, conte com a nossa firmeza em tomar as medidas certas na vanguarda desta responsabilidade que agora é sua. Permanecemos unidos em absoluta solidariedade para alcançar os objetivos de paz na Venezuela, para fazer o país avançar e para que Nicolás e Cília retornem. Maduro e sua esposa foram capturados por militares dos Estados Unidos durante um bombardeio a Caracas e outras cidades do país. Eles enfrentam acusações de narcotráfico e terrorismo em um tribunal federal em Nova York. Delcy Rodríguez, vice-presidente de Maduro, assumiu o poder de forma temporária por um prazo de 90 dias, prorrogável. A nova Assembleia Nacional conta com a maioria absoluta do chavismo, 256 de 285 deputados. O deputado chavista Jorge Rodríguez, irmão da presidente interina, foi reeleito para a presidência do parlamento. Milhares de venezuelanos foram às ruas em Caracas protestar em apoio ao ex-presidente Nicolás Maduro. Milhares de venezuelanos protestaram em Caracas nesta segunda-feira para cobrar a libertação de Nicolás Maduro e da primeira-dama Cília Flores. O presidente do país sul-americano foi deposto e capturado em uma operação militar realizada pelos Estados Unidos no último sábado. A manifestação se concentrou nos arredores do parlamento venezuelano, onde Delcy Rodríguez prestou juramento como presidente interina. Ela era vice-presidente e a primeira na linha de sucessão. Aqui continuaremos a defender nossa pátria e exigir que o Império Yankee nos devolva Nicolás Maduro e nossa principal guerreira. Estou indignado e exijo que nos devolvam nosso presidente Nicolás Maduro e nossa companheira de luta Cília Flores de Maduro. Os manifestantes carregavam bandeiras da Venezuela e bonecos de Super Bigode e Super Cilita, personagens de propaganda inspirados em Maduro e em sua esposa, também presa na Operação Americana. Maduro foi apresentado nesta segunda-feira a um juiz em um tribunal de Nova York, onde se declarou inocente das acusações de narcotráfico e terrorismo. Uma nevasca intensa causou 5 acidentes de trânsito na França.
Várias pessoas morreram em acidentes de trânsito na França devido a uma intensa nevasca. Na segunda-feira, o clima afetou o funcionamento de aeroportos, trens e veículos no país e também no Reino Unido e Países Baixos. O ministro dos Transportes francês, Philippe Tabarot, reconheceu que o fenômeno havia sido um pouco subestimado pelos serviços meteorológicos. A polícia de Paris havia pedido aos motoristas que retornassem mais cedo para suas casas devido à nevasca, que ocorreu à tarde e limitou a velocidade de circulação a 80 km por hora nas autoestradas. O transporte público em Paris voltou a funcionar nesta terça-feira, após interrupções no dia anterior. Também na capital francesa, linhas de ônibus foram restabelecidas na manhã de terça, enquanto trens, bondes e o metrô operavam normalmente. Devido à situação da véspera nos aeroportos parisienses, as companhias aéreas tiveram que reduzir seus voos em 15%. Nos Países Baixos, cerca de 700 voos foram cancelados, mais da metade das decolagens e pousos previstos. O tráfego ferroviário também foi afetado, especialmente na região de Amsterdã, e os trens Eurostar que conectam os Países Baixos a Paris e Londres deixaram de circular. A União Europeia vai oferecer auxílios a agricultores que ainda protestam sobre a assinatura do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Os agricultores franceses respondem nesta terça-feira a uma nova convocação dos sindicatos contra o acordo com o Mercosul e a reforma da Política Agrícola Comum 2028-2034. A União Europeia ofereceu um incentivo aos insatisfeitos com o acordo comercial que planeja assinar com o bloco sul-americano, com os planos de reformar os subsídios agrícolas ao setor. A Comissão Europeia, braço executivo do bloco, prevê modificar sua proposta orçamentária para 2028-2034, com o objetivo de permitir que os agricultores tenham acesso antecipado a cerca de 45 bilhões de euros, ou mais de 280 bilhões de reais. É o que aponta uma carta assinada pela presidente da Comissão, Ursula von der Leyen. A União Europeia mencionou na segunda-feira que esperava assinar em breve o acordo de livre comércio com o bloco sul-americano, formado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Uma reunião estava prevista em dezembro para assinar o pacto, mas as relutâncias da França e da Itália o impediram no último momento. Agricultores temem o impacto da entrada maciça na Europa de carne, arroz, mel e soja sul-americanos, vistos como mais competitivos por suas normas de produção, em troca da exportação de veículos e maquinaria europeia ao Mercosul. O anúncio da comissão ocorreu às vésperas de uma reunião especial de ministros da Agricultura em Bruxelas, destinada a responder às preocupações do setor. Veja outras notícias desta edição. Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira, com os operadores avaliando o possível impacto sobre os fluxos de petróleo da Venezuela após a captura do presidente Nicolás Maduro em uma intervenção militar americana em Caracas. O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março subiu 1,66% a 61,76 dólares. Para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e pela sua preferência. Para rever a edição de hoje, basta ir à nossa página no YouTube e, claro, se inscreva e fique por dentro de tudo que é notícia aqui no Canal 21. A gente volta a se encontrar amanhã, no mesmo horário, das 18 às 18h30. Tchau, pessoal. Até amanhã.